os irmãos a ficarem em pé, vamos fazer uma oração, vamos estar encerrando. Encerrando os louvores, né? Encerrando os louvores. O irmão Bruno vai estar ministrando a palavra abençoada para nossos corações, amém? Pai, em nome de Jesus, está aqui a vida do seu servo, o Senhor vai estar ministrando a sua palavra, Pai. Pai, venha falar conosco através do seu filho, Pai, que nós possamos ouvir aquilo que nós precisamos ouvir, mas não aquilo que nós queremos, Pai. Porque o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer falar com cada um de nós, segundo o seu querer e a sua vontade, Pai. Pai, nos direciona, dá direção a Ele, Pai, que as palavras que sejam direto do seu trono para nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, abençoa seu filho. Amém e amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, verso 1. Acredito que todos conhecem. Mas pode cada um de nós que está aqui pregar essa palavra que não vai sair igual. Não é verdade? Quantos vieram para ouvir a palavra de Deus? Amém. Deus vai falar conosco. Deus vai falar com cada um de nós hoje. Quantos creem? Amém. 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 Então, o livro de Jeremias, capítulo 18, e o verso 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Amém? Pode se assentar. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia era de barro. Era do quê? Barro. Quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Amém. Creio que todos conhecem essa palavra. É uma palavra simples, mas que Deus, Ele nos traz um entendimento, uma revelação nova a cada dia. E hoje eu creio que não vai ser diferente. Deus tem uma palavra para você. Quantos creem aqui? Amém. Amém. Então eu preciso voltar um pouco a história para que você venha entender, para que você venha compreender quem é Jeremias. A Bíblia vai nos falar que era um tempo de grande idolatria. E nesse tempo Deus decide levantar alguém para fazer a diferença. Deus levanta o rei Josias. Josias foi levantado com apenas 8 anos de idade. 8 anos de idade é alguém muito novo. 8 anos de idade é alguém pequeno. 8 anos de idade é alguém muito jovem. O que eu entendo com isso? Que Deus ele tem pressa em nos chamar. Deus ele tem pressa em nos usar. Deus ele tem pressa na minha e na tua vida, amém? Amém. Então Deus levanta o rei Josias como rei para fazer a diferença. Josias vem, acaba com a idolatria, porém, no meio do seu reinado, para acabar com essa idolatria, ele decide fazer uma reforma no templo. Quando eles estão no meio dessa reforma, eles encontram um livro, que é a Bíblia, o livro da lei. Quem encontrou a Bíblia? Quem encontrou esse livro? Foi Safã e Ilquias. Quem é Ilquias? Ilquias é o sacerdote daquela época. Ilquias vai ter um filho. Quem é o seu filho? Ilquias vai ter um filho por nome de Jeremias. E aqui se inicia a vida de Jeremias. Aqui se inicia a vida de um profeta escolhido por Deus. Desde o ventre, alguém separado para profetizar. Então Josias morreu, Josias acabou com a idolatria, porém quando ele morre, todo o povo volta de novo
a adorar deuses falsos, a adorar santos de gesso, a adorar deuses que não falam. Deus, pela sua misericórdia, vai lá e levanta, dá vida ao profeta Jeremias. Quem sabe alguém chegou lá na casa de Ilquias, viu a mulher grávida e falou: ixi, o que vai ser dessa criança aqui na terra de Anatote? Terra de Anatote era conhecida por as suas pedreiras que tinham em volta. Então alguém pode ter olhado e ter falado para a mãe de Jeremias: o que vai ser dessa criança? Será que vai trabalhar nas pedreiras? Ou o futuro dele é ser sacerdote igual o pai? O que vai ser dessa criança? O que vai ser do meu filho? Ei, só que entenda uma coisa: quando Deus decide dar a vida em alguém na terra, Ele já escreve o livro da vida dessa pessoa desde o primeiro fôlego de vida. Ei, eu estou pregando para uma mãe aqui que está preocupada: o que vai ser do meu filho? O que vai ser desse menino? O que vai ser dessa menina? Só que entenda uma coisa: o meu Deus já escreveu a história dele. Ei, ele vai chegar mais longe do que você. Ei, ele é como uma flecha na minha mão, e quando eu soltar ele, não tem ninguém que segure essa criança. Aleluia, oh glória, aleluia, Jesus. Anatote significa orações respondidas. A tua oração está chegando no céu, a tua oração está chegando no trono. Nós temos muitos meios de se comunicar entre nós, mas com Deus é só por meio da oração. Ei, eu vim para falar para alguém: tem orações subindo como incenso diante do meu trono, e eu vou responder ainda esse ano. Quantos creem? Oh, glória, aleluia. Deus, aleluia. Jesus. Então Jeremias nasceu, Jeremias cresce. Todo mundo pensou que ia ser sacerdote, todo mundo colocou um título nele. Só que ele foi o que Deus falou que ele seria. Ei, as pessoas podem dizer o que quiser de você, o teu vizinho pode falar o que quiser de você, o teu patrão pode falar o que quiser de você, mas você é aquilo que Deus falou que você é. Glória, aleluia. Jeremias cresce, Deus chama ele ainda muito jovem. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Por quê? Porque Jeremias ele não tinha medo de pregar a verdade. E nem todo mundo está preparado para ouvir algumas verdades. É por isso que num culto como esse, se eu chamar 50 pessoas, pode ser que apareça 10. Se eu chamar 100 pessoas, não vai vir as 100. Por quê? Porque nem todo mundo está preparado para ser confrontado. E quando eu pego a Bíblia, não tem como eu falar de palavra de Deus sem confronto. Não tem como eu falar da palavra de Deus sem transformação. Então Jeremias começou a pregar e começou a ser rejeitado pelo aquele povo. E se tem uma coisa que dói na gente, é ser rejeitado. É quando as pessoas nos excluem. É quando as pessoas nos deixam de lado, não é verdade? Jeremias foi rejeitado. Só que entenda uma coisa: enquanto tem pessoas aqui embaixo te rejeitando, Deus está de braços abertos para você. Enquanto tem alguém aqui embaixo falando: ih, vamos sair de perto dele, não vamos mais lá na casa dele, vamos deixar ele de lado, vamos excluir, vamos esquecer dele. Ei, o céu está de braços abertos para alguém nessa tarde aqui que crê. Aleluia. Pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda amamenta, mas todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Se tem alguém que crê nessa palavra, levanta a mão para mim ver nessa tarde. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. É chorão, mas é profeta. É chorão, mas é conhecido no céu. É chorão, mas é amigo de Deus. É chorão e é rejeitado pelas pessoas aqui embaixo, mas ele está sendo abraçado pelo céu. Ei, eu não sei como é que eu vou pregar hoje. Eu não sei se vai ser rindo ou se vai ser chorando. Mas de uma coisa eu sei: eu vim aqui para profetizar nesse lugar, porque senão os meus ossos vão começar a doer. Eleminácia, calamandúquia. O Senhor está dizendo: ei, eis que hoje desce o oleiro na casa, e o oleiro já está batendo no coração de alguém aqui. Se você estiver atento, você vai abrir o teu coração e ele vai entrar aí dentro. Oh, glória. Aleluia. Então a Bíblia começa. Aleluia.
primeiro versículo é: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. A palavra do Senhor veio a Jeremias. Sabe qual que é o problema de alguém aqui? É pensar que a palavra de Deus só vai para o profeta. É pensar que a palavra de Deus só vai para o pastor. Mas o Senhor, Ele tem diversas maneiras de falar conosco. O Senhor está sempre se comunicando conosco. O livro de Jó vai falar que Deus fala muito em sonhos conosco. Só que nós somos muito desligados. Nós somos muito desatentos. Mas Deus está o tempo todo. Tem orações que nós fazemos, ela chega de imediato no trono de Deus. A resposta vem de imediato. Só que você ora de manhã, você já nem lembra o que você orou de manhã. Deus, Ele sempre está falando conosco por meio de pessoas, por meio da natureza, por meio da TV. Sempre está falando. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te. Engraçado que toda vez que Jesus ou Deus chama alguém, assim como lá no livro de Ezequiel, capítulo 2, verso 1, Ele chama Ezequiel, assim como Jesus, quando Ele chama os discípulos, Ele chega e fala: levanta-te. Por quê? Porque Deus, Ele só está à procura de pessoas que estão caídas. Ele é o médico dos médicos. Ele não veio para quem está são, Ele veio para quem está fraco. Quando Jesus chega lá para os discípulos que eles estão na beira da praia, por quê? Porque eles estão frustrados. Então, o primeiro ponto que eu enxergo aqui para ser uma pessoa chamada, escolhida por Deus, é você ser uma pessoa que carrega problemas. É você ser uma pessoa que não é perfeita. É você ser uma pessoa que carrega traumas. É você ser uma pessoa que carrega preocupações. Se você é uma pessoa assim, não tenha dúvida que Deus vai escolher você. Não tenha dúvida que Deus já escolheu você. Então Deus fala: levanta-te. E logo... Mas por que Deus já não levanta alguém que já está levantado, né? Ele podia já levantar alguém que está numa posição legal. Só que tem pessoas que estão lá em cima. Tem pessoas que estão num patamar muito alto. Mas esse tipo de pessoa, ela já não quer saber de Deus. Ela pensa que ela não precisa de Deus. Então, já que os grandão não quer, já que os maioral não quer, eu vou nos pequenos. Eu vou num lugar simples. Eu vou numa casa pequena. Eu vou num povo simples. Mas que eu vou escolher alguém para minha obra, eu vou escolher. Aleluia. Levanta-te, Deus fala, e desce. E desce. Aqui está um segredo muito grande. Por quê? Porque tem muitas pessoas que só sonham em crescer. Tem muitas pessoas que só sonham com tudo dando certo, só com as coisas boas, só com a notícia boa. Só que o segredo está aqui, ó. Quando Deus manda, desce. Tem gente que não quer descer mais o nariz. Tem gente que o orgulho já tomou conta. Tem gente que subiu tanto para a cabeça que ele já não quer mais se misturar. Ele já não quer mais vir adorar a Deus num culto de domingo. Ele já não precisa mais de Deus. Levanta-te e desce. Ei, Deus está falando para alguém aqui. Ei, quer ouvir a minha voz? Desce do salto alto. Quer ouvir a minha voz? Desce de joelho no chão. Quer ouvir a minha voz? Desce com a cara no pó. Por quê? Porque eu quero me revelar a você. Só que só depende de você. Enquanto tiver com o coração duro, não tem como eu entrar. Glória. Aleluia. Ah, Jesus, aleluia. Do que era o vaso mesmo? O vaso era de barro. Quem sabe Jeremias ficou se perguntando, né? Mas o que o Senhor pode ensinar para mim através disso? Porque é algo tão simples. Isso me leva lá para Gênesis 1, capítulo 1. Quando Deus fala para o seu filho amado: e faremos ele a nossa imagem e semelhança. Lembra dessa parte? E faremos eles a nossa imagem e semelhança. Quem sabe os anjos olharam, escutaram, pensaram: vão formar um ser de luz, vão formar um ser de glória, vão formar um ser de diamantes. Só que sabe que o inferno fica louco de ver você aqui? Porque Lúcifer, ele foi formado de luz. Ele foi formado com as pedras mais preciosas que existem. Só que quando ele caiu, acabou para ele. Quando o orgulho entrou nele, acabou para ele. Sabe que o inferno fica louco com você? É quando eles olham lá em Gênesis e Deus falou: e formemos ele
do pó da terra. Ei, você é formado do pó da terra, mas o valor que está em você excede ao de diamante, excede ao de rubis. É simples, mas é meu. É simples, mas é escolhido do meu trono. Alavassuri calamacheia. Aleluias. Então o vaso era de barro, assim como nós somos formados pelo barro. Aleluia. Assim como nós somos formados pelo barro, o vaso era de barro. E é aqui que entra a lição. É aqui que eu entro na palavra. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre os processos do barro. E o primeiro ponto que eu vejo aqui é da onde que vem o barro. Barro é comprado no supermercado? Barro é comprado na melhor loja de Curitiba, de Rio Branco? Barro é comprado, aleluia, na padaria, no shopping? Não. Barro, o melhor barro, sabe onde é que está? É na valeta. É aonde poucos querem ir. Alabaia, sore, calamacheia. Aleluia. O melhor barro está na valeta. O melhor barro está no boteco. O melhor barro está na biqueira. Alavassúbria. É por isso que Deus decide colocar a mão dele branca no meio do barro, porque ele sabe o vaso que ele vai formar. Aleluia. É por isso que ele decide entrar onde poucos querem entrar, porque ele sabe o valor que tem aquilo na mão dele. O oleiro sabe o que ele faz. O oleiro sabe trabalhar. É por isso que muitas vezes as pessoas viram as nossas costas por nós, porque nós estamos numa fase ruim, porque nós estamos numa situação ruim. Mas só que o oleiro, ele nunca despreza, nem que seja o pior barro, nem que esteja no mais profundo abismo daquela água. Mas o oleiro, aleluia, ele tem talento suficiente para pegar você e transformar a sua vida, aleluia. Aleluia. Jesus vai falar que todos os que o Pai me der, de maneira alguma eu o lançarei fora. Ele tem o talento nas mãos para transformar. Então, a primeira coisa é a separação do material. O segundo ponto é a limpeza do material. E é aqui que vem a dor. Por quê? Porque é quando Deus começa a remover pessoas da nossa vida. É quando Deus decide tirar aquela sujeira que está encravada em você. Se tiver com a sujeira, não tem como Ele moldar o vaso. Se tiver com aquela amizade, não tem como eu trabalhar. São tantos os porquês que alguém se pergunta aqui. Por que parece que eu estou sozinha nessa? Por que parece que eu não tenho força, que é só eu nessa caminhada? Só que o Senhor começou a fazer a limpeza na vida de alguém aqui. Vai ter que sair essa raiz que está grudada em você podre. Vai ter que sair esse lixo que grudou em você. Vai ter que sair. Quantos querem ser formados pela mão do oleiro? Então é desse jeito. O oleiro, ele não pula os processos. Para formar a terra, ele fez em 7 dias. Tudo pela palavra. Ele podia muito bem ter pulado e já feito de uma vez só. Para que esperar 7 dias? Só que Deus, ele não pula processos. O teu problema é pensar que quando você está num problema, por que Deus não faz assim, ó, e resolve para mim? Por que Deus não tira esse processo de mim? Por que Deus não adianta isso para mim? Só que Deus, ele respeita os processos. Se você não passar pelo processo, não tem maturidade. Se você não passar pelo processo, não tem sabedoria, não tem crescimento. O processo é necessário, mas poucos querem passar. Terceiro, é hora, depois da limpeza, separou o barro, limpou o barro, é hora de amassar o barro. Mas como tem barro duro nos nossos dias, né? Como tem pessoas que não querem ser amassadas. Não, tá bom do jeito que tá. Só que Deus, ele precisa te amassar para te modelar. Tem gente que tá dura por causa do orgulho. Tem gente que tá com o coração endurecido, não tem como moldar, não tem como acessar. Tem gente que tá com o coração tão duro, por quê? Porque é por causa da falta de perdão, não consegue liberar o perdão. Só que para o vaso chegar no formato que ele tem que chegar, o oleiro vai precisar te amassar. Se você não amolecer nas mãos, Deus está falando, eu posso amassar com os pés também. Aleluia. Aleluia. Quarto ponto, é hora de adicionar a água. E a água na Bíblia nos fala do Espírito Santo. Então primeiro, para você receber o Espírito Santo, é necessário a limpeza.
É necessário uma transformação para que o Espírito Santo venha e repouse sobre você e te deixe do jeito, da semelhança do Altíssimo, do jeito que Ele quer. Aleluias. Deus está falando aqui nessa tarde. Eu não quero só aparência, eu quero realidade. Aleluia. Você sabe como é que o oleiro faz o vaso? Ele começa por dentro. Ele começa a moldar por dentro. Ele começa limpando por dentro. Ele começa tocando por dentro. Por quê? Porque é de dentro que procedem todas as raízes. É dentro que procedem todas as intenções. É por isso que Deus, Ele é cirúrgico. Ele vem e toca no coração. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Mas e depois de todo esse processo? Depois que o vaso já foi formado, depois que o Espírito já desceu sobre o vaso, depois que a água já amoleceu o vaso, o que acontece? É hora do descanso. É a hora que o vaso é colocado um pouquinho de lado. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que em todo culto que ela vai, Deus fala com ela. Deus usa o profeta, Deus revela, Deus fala na palavra. Só que chegou um momento para você de você ficar no descanso. Você foi colocado um pouquinho de lado. Mas entenda uma coisa: você não está esquecido, você não está abandonado. É necessário o tempo para a cura do barro. É necessário você ficar um pouco ali no vento. Só que tem vezes que o vento é tão forte que parece que a gente não vai aguentar. Parece que a gente está sozinho. Só que entenda uma coisa: o oleiro, ele sempre está de olho no vaso. O oleiro, ele sabe a hora que ele desce para falar com o vaso. O oleiro, ele não se atrasa para falar com o vaso. Aleluia. Então há momentos na nossa vida que nós nos sentimos esquecidos. Mas o oleiro sempre está atento. Aleluia. E para finalizar aqui, o último estágio do vaso. O último estágio é a fornalha de fogo. Para secar o vaso totalmente, para que não haja trincas no vaso. Por quê? Porque senão vai entrar o azeite ali e vai vazar para fora. Então é necessário o momento da fornalha. É necessário passar pelo fogo que ninguém quer passar. E quando tem pessoas que passam os 5 estágios e na hora que chega na fornalha quer voltar para trás, quer desistir, quer abandonar a chamada, quer abandonar o ministério, quer abandonar o cargo. Só que entenda uma coisa: você já está pertinho, aleluia, do destino. Muitas pessoas, quando vão chegar no forno, na fornalha, querem desistir, querem voltar para trás. Quando eu falo de fogo, eu lembro lá de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles vão ser lançados na fornalha, quantas vezes mais é aquecida a fornalha? 7 vezes mais. Alguém está olhando e está falando: eles não vão suportar. E eu estou pregando para pessoas que é assim. A fornalha está quente ao teu redor e as pessoas estão olhando e estão falando: como é que ele vai aguentar? Como é que ele vai suportar? Só que entenda uma coisa: quanto mais quente o fogo, mais fino é o vaso. Quanto mais quente o fogo, mais de valor vai ficar o vaso. Ei, eu vim pregar para alguém aqui, aleluia. Jesus está falando: o vaso vale mais do que o caminhão de terra, aleluia. Se coloque de pé. O Senhor falou com vidas nessa tarde. O Senhor me disse que cada um está passando um momento desse processo. Vocês são como vaso em minhas mãos. Por acaso não sei eu o que faço com vocês? Por acaso não tenho controle daquilo que está em minhas mãos? Por acaso não tenho controle do tempo? Alabraçurica, lamacheia. Aleluias. Tem pessoas que estão em cada uma em um nível, aleluia, do processo. Mas eu vim como profeta de Deus para te dizer: aguenta firme, porque o vaso que Deus está formando aqui em Rio Branco é um vaso único. O vaso que Deus está formando nesse ministério é único. Aleluias. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho pedindo ao Senhor, ó Pai, resistência, Pai, aos teus filhos, ó Pai. Vem nos dando resistência através do teu fogo, Senhor. Vem fortalecendo, ó Pai, a nossa oração, ó Pai, o nosso jejum, ó Pai, a nossa entrega, Senhor. Aleluia. Nós queremos ser vaso, mas na Tua mão, ó Pai. Não é na mão da pessoa errada, Pai. Nós nos entregamos ao Senhor, ó Pai.
Eu declaro que nesse lugar, ó Pai, haverá, ó Pai, sinais do Senhor, ó Pai. Aqui existem pessoas únicas, aleluia. Você sabe quantos tipos de barro existem? 200 tipos de barro, só que só 8 podem ser usados para formar, aleluia, um vaso. Ei, Deus está falando: eu te conheço pela cor, eu te conheço pelo cheiro, eu conheço você minuciosamente. Não temas, por quê? Porque eu estou no controle, assim diz a boca do meu Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quantos querem agradecer, irmão Bruno, pela palavra? Amém? Glória a Deus. Irmãos, tem alguém nessa tarde que quer fazer um concerto, quer reconciliar, quer voltar? Eu não sei como que está a sua vida, eu não sei como que você tem passado nesses dias, mas talvez nessa tarde uma palavra tocou profundamente no seu coração e você quer fazer um concerto. Você quer algo novo de você, de Deus, na sua vida. Tem alguém, irmãos, aqui? Não tem? Alguém quer uma oração especial? Amém? Glória a Deus. Então, já que os irmãos estão em pé, vamos estar orando e encerrando. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na sua presença, Senhor Deus. O Senhor venha falar conosco, Senhor Deus. Venha abençoar a cada um dos seus filhos, Senhor Deus. Que o Senhor venha trazer cura, libertação, Senhor Deus. Que o Senhor entre no coração, na alma, no espírito, nos nervos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, vai libertando, vai dando cura, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vai abençoando cada um dos seus filhos, Senhor. Porque sabemos que o Senhor é o Deus abençoador, Pai. E nós queremos fazer parte dessa glória a qual o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Nos dá uma final de semana, uma semana abençoada para cada um dos seus filhos, Pai. Que o Senhor venha resplandecer o seu rosto sobre cada um dos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, traz cura, libertação, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos estendam as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Todos dizem amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E as palmas louvam a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Domingo que vem, irmãos, é culto de ceia. E no outro domingo nós vamos estar fazendo a inauguração lá em Curitiba. Daí nós não vamos ter culto aqui, que vai ser sábado, domingo e segunda lá. Então daí nós vamos estar levando o pessoal que quiser ir para lá. Nós vamos vir buscar no sábado aqui. Quem quiser ir para lá, daí fica lá até, se quiser ficar até segunda, fica, quiser voltar, nós estaremos de volta, tá bom? Amém? Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana cada um dos irmãos, amém?